Da Mongólia ao Amazonas, em inúmeras tribos espalhadas pelo mundo, sempre existiu o papel do ou da xamã. Este era responsável pela comunicação entre o mundo material e o mundo metafísico. Acontece que as novas e os novos xamãs eram reconhecidos, apontados e, enfim, ensinados pelo xamã ou a xamã anciã da tribo. E agora, com a dissolução da sociedade tribal, quem são os novos xamãs? E quem os ensinarão? Bem-vindas, bem-vindos a todos. Aqui é o Xamã Urbano, seu anfitrião, mais conhecido como Gian Berselli. Sou artista, produtor musical e gosto de pensar que eu sou um xamã. E fui por ter crescido achando que eu era louco e com pouco acesso a esse tipo de informação que resolvi trazer para o nosso Brasil um pouco mais desse mundo mágico e curioso da metafísica, cura e da arte. Tudo isso dentro de um bate-papo descontraído e com convidados de diversas áreas. Este podcast tem o intuito de trazer a todos os seus ouvintes apenas o espelhamento que tua alma busca. Sinta-se à vontade. Ok. Olá, pessoal. Tudo bem? Aqui na Califórnia agora são 11h40 da manhã e estou super feliz de estar hoje entrevistando e conversando, porque é a nossa coisa favorita de fazer. Eu acho que a gente brisa bastante. Os áudios do WhatsApp. Meu amigo, no áudio WhatsApp, quando a gente se encontra. Então a gente decidiu fazer essa entrevista com o nosso querido apresentador, Xamã Urbano. Isso. Gian Berselli. Isso. Um prazerzão, querida. Muito obrigado. O tempo tá... Sei que tá super ocupada com Fashion Week. E acabamos um projeto junto também, o Planet Home, onde trabalhamos em lugares separados, mas trabalhamos no mesmo evento. Então foi uma bateria aí de trabalhos. Agradeço você tirar um tempinho na sua agenda aí para fazer isso, contribuindo para o nosso país, passando essa oportunidade para frente. Muito obrigado. Gratidão. Obrigada a você, obrigada pela oportunidade. Conversar é sempre bom. Isso é realmente meu hobby favorito, é brisar sobre os nossos insights. E é disso que a gente vai falar hoje. Eu tenho muitas perguntas para o Gian. A gente tem uma média de 1 hora de conversa. Eu sei que a gente pode ficar o dia todo conversando, então vamos ser objetivos e eu já vou começar com uma flechada em você. Oba! Manda bala. Me fala, por que Xamã Urbano? Sempre tive essa imagem de mim mesmo, talvez, do xamã andando pela cidade grande, mas no meio urbano, né? Sempre tive essa imagética dentro da minha cabeça, né? O nome em si veio num sonho e a ideia é realmente isso, é trazer o podcast, agora falando do podcast em si, trazer um pouco desse espaço, né, desse espaço que hoje com a internet a gente pode chamar esse espaço digital, né? Lógico que a gente não vai estar fisicamente ali, mas é criar um espaço, um lugar onde as pessoas que sentem esse mesmo chamado, né, de algo maior possam ir e possam se identificar e possam beber de várias fontes, que a ideia realmente do podcast é ser uma paleta expositiva de ideias, né? Tem você em episódio, temos terapeutas florais, numerólogos, já todos entrevistados, né, que vai estar ao decorrer dessa primeira temporada. Então o podcast vem com esse intuito de ser essa paleta expositiva e dividir um pouco da experiência, né, que dessa jornada também, né, de inúmeras coisas que eu entrei em contato durante a minha vida, com cura, com espiritualidade, meditação, arte e música, né? E me sinto muito privilegiado também de ter tido contato com essas coisas. Ainda mais nós aqui morando na Califórnia, você sabe que a gente tem um contato muito grande com coisas aqui. E me sinto daí nessa responsabilidade, né? De passar isso pra frente, de alguma forma,
E daí o podcast. O podcast realmente é essa grande sede de passar pra frente um pouco e aprender também com os entrevistados que vêm vindo pra cá comigo. Basicamente isso. Eu acho que, na verdade, seu copo tá cheio. Você está falando de sede, mas, na verdade, você tá reclamando de barriga cheia. Boa, eu gostei. Tá derramando, né? Tá cheio, Então, é o momento de você dividir, e eu acredito muito que isso é parte do caminho espiritual, que às vezes a gente demora para reconhecer, porque existe uma sede inicial, e logo quando a gente se alimenta e bebe de fontes puras, e a gente começa a entender o poder da criação e equilibrar essa criação dentro de nós, muitas vezes o pote começa a derramar. E é nisso onde a arte pode ser criada. Não necessariamente da água que derrama, mas de como você vai encapsular aquela água que está brotando de tua fonte. Sim. Falei bonito. Poeticamente, né? Mas eu acho que é mais ou menos isso aí que você está experienciando. Eu queria puxar isso um pouquinho para sua música, porque eu não sei se você já se apresentou aqui. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa cura através da arte na sua vida, e o que é essa água que matou a sua sede, ou que veio a cultivar ou trazer essa vida nova para você, essa cura para você. O que é isso? Tá. Uau, esse é outra flechada também. Um dos motivos também, já enganchando com outra pergunta para trazer para essa, do Xamã Urbano. Adorei. Que aí você tá me mostrando uma... O que é? É uma estátua? Ah, um cupido com uma flecha, um arco e flecha. Nossa, você tá mandando uma atrás da outra aqui. Tá. Um dos motivos, também já enganchando então com a outra resposta do Xamã Urbano, que eu segui essa jornada. Eu cresci uma pessoa muito sensitiva. Tá? Eu sempre fui muito sensível, porque eu vivia muito do meu mundo. Era uma coisa assim, brincava com a minha mão, com parede, com sombra, e não me encaixava muito assim com a família, com a minha irmã, com os meus primos. Era tudo muito diferente pra mim, assim, sabe? E sempre experienciei muito intenso, muita coisa, assim. Meu pai tocava um pouco de piano, eu conseguia sentir aquelas ondas de música no meu corpo, assim, era sensorial, sabe? Eu lembro muito disso. Então, e também, lógico, tem o lado negativo, entre aspas, né, de tudo isso. Não sei se é negativo, hoje em dia eu vejo como até positivo, mas você nascer dessa forma sensível, eu também nem quero me diferenciar muito de outras pessoas, cada um vive a sua sensitividade, a sua sensibilidade de um jeito diferente. Mas no meu caso, veio com muito sofrimento também. Porque eu experienciava muitas coisas que eu não conseguia entender, eu não conseguia nomear, ninguém ao meu redor experienciava essas coisas, era difícil de conversar com qualquer pessoa, e como eu falo na introdução do podcast, eu começava a achei muitos anos que eu era louco, ou que muitas dessas coisas não eram normais, né, de serem experienciadas. Desde, assim, de eu pôr a mão em pessoas e sentir as emoções dela, e conseguir ler as emoções, o que elas estavam passando, até de ouvir vozes na minha cabeça mesmo, assim, ouvir vozes que me guiavam, e às vezes nem guiavam tanto. Então era muita coisa, sabe, Cass? Era muita coisa crescendo, assim, até os meus 23 anos, praticamente, quando eu mudei pra cá, que foi quando eu comecei a me apoderar bastante disso, com xamanismo aqui norte-americano, que me trouxe um pouco de contato com isso, né? Mas, então essa jornada foi muito solitária. E daí, por isso também, a vontade de criar o Xamã Urbano para as pessoas que estão passando por isso. E a música, exatamente. A música, pra mim, eu sempre tive a noção que eu poderia ter seguido qualquer outro caminho. Eu tenho bastante claro isso. Mas parece que a música, com certeza por a influência do meu pai, principalmente, que é um grande pianista, hoje em dia ele não toca mais, mas tocava muito na época que eu nasci. A música veio pra mim como um grande... porto seguro. Era o lugar da não palavra, era o lugar que eu conseguia encontrar
certas energias e certos afagos que não encontrava no mundo real, através de conversa, psicólogos e enfim, eu sentia todas aquelas energias, assim, através da música, desde coisas bobinhas, né, Backstreet Boys, Blink-182, Green Day, até os mantras que tocavam na minha casa, eu sentia sempre as energias dentro das músicas e era um grande alicerce, um grande colo pra mim, a música, foi algo que trouxe realmente pra mim. Era como se eu tivesse um pouco de conexão com esse outro mundo que eu já experienciava, né? Esse mundo sensível, mas que não era falado. Então a música pra mim foi um grande porto seguro, um grande colo, um grande, sei lá, pai barra mãe pra mim, a mais, né? Em soma com meus pais e avós e os anciões que eu tinha na minha vida naquela época, né? Mas realmente era aquela força maior pra mim, e era uma inspiração e uma força que movia dentro de mim, que eu conseguia identificar tudo aquilo. E também outras coisas, as dores, os anseios, os amores. Eu experienciava tudo isso por dentro da música, né? E foi por ter sentido esse alicerce, esse suporte que a música me trouxe, essa cura que a música trouxe dentro de mim, em vários momentos dentro da minha vida, que eu sempre tive vontade de seguir a música. Em primeiro lugar, foi para poder passar isso para as pessoas. Eu queria criar aquilo que eu estava experienciando, eu queria poder fornecer para as pessoas aquilo que eu passei, a experiência que eu passei. E aí, ao longo dessa jornada, né, quando você se torna um criador de música, não só um intérprete, daí começam a vir outras partes da cura, né? Da música e cura também, né? O sound healing, que é uma coisa que a gente faz hoje em dia, que a gente foi pra escola junto, eu e você, é uma delas, mas também a criação de letras, as composições, mesmo orquestrais, né? Todo o processo criativo que vem dentro da música também é um grande ponto de cura pra mim hoje também. Podendo dar voz pra talvez partes de mim que não tiveram voz em outros momentos da minha vida. Esse é o projeto que eu venho fazendo agora, que é o Noite Escura da Alma, que a gente conversou, lembro do trabalho de Sombra, foi muito importante, né? Hoje em dia, conseguindo criar a atmosfera e passando a música do Sound Healing, né? Eu consigo criar um ambiente de cura com as outras pessoas, né? Criando aquela grid energética musical, que você experiencia a cura com o outro, né? Então é um pouquinho do processo, né, que foi importante para mim, foi uma grande base crescendo, e hoje em dia é uma grande ferramenta que eu me apoderei, né, que eu estudei, que eu mergulhei para conseguir entender, usar ao meu favor e usar para o próximo também. Como criar um diferente vocabulário para essas emoções que são muito íntimas, mas também que você percebe dentro da música de outros que tem um universo em comum, porque você percebe que também você não está sozinho. Você acha que essa é uma parte da cura, quando você percebe dentro da música esses universos que são mais sensíveis, mas que também são compartilhados entre outras pessoas. Sem dúvida, a gente tem essa questão de querer ser visto, né? E quando eu digo querer ser visto, não é essa coisa de atenção, não. É aquela dor que às vezes precisa ser olhada, né, com carinho, com amor incondicional, né? E às vezes a gente não consegue no mundo que a gente vive, tanto pelo ritmo de vida que a gente vive, mas também por falta de conhecimento e nesse âmbito emocional que a gente tem como sociedade, né? E a música traz muito isso, essa identificação, né? Nossa, sentir... você se olha, né? Aquele grande espelho e aquele espelho incondicional, que aquela pessoa tá passando por isso, você também tá passando por isso, e te traz aquele certo afago, né? E te traz aquele contato bonito com tudo isso, né? Esse é um dos lados, sem dúvida. Hoje em dia eu faço, pra mim, é o meu processo, hoje em dia... eu acordo, por exemplo, acordei com ansiedade, acordei deprimido, eu vou no banho cantar, e eu não vou cantar música, hoje em dia sim, porque eu também tô bem consciente do processo, eu vou cantar de uma forma, primeiro eu canto pra aquela dor, e daí eu tento deixar aquela dor cantar por mim.
E é muito bonito. Eu adorei isso. É muito gostoso esse processo, porque realmente eu percebo que essas dores, essas depressões, ansiedades e coisas loucas que a gente sente, entre aspas, né, que parecem loucas porque vem do nada, às vezes, elas querem ter voz, sabe? Elas querem falar com você. E porque talvez em um momento da sua vida você não deu voz, você não deu aquela presença para aquilo, ou as pessoas ao seu redor não deram. Então eu faço muito isso hoje em dia também, né? De sentar com aquela dor, ficar quietinho, canto pra ela, às vezes eu canto uma questão de ninar, e daí eu tento me conectar com aquela dor de uma forma não desassociada, mas também não que toma conta de mim, né? Eu entro em contato com a dor de uma forma presente e tento deixar aquela dor sair por mim, né? Sair, fazer daí começa a vir algumas melodias, né? Vem, dá aquela dor bonita, sabe? E é assim que tá nascendo esse álbum, né? Que é o Noite Escura da Alma, que foi aprendendo esse processo de dar voz para essas partes, né? Eu vim criando essas melodias e criando essas músicas, né? Então foi um processo muito, muito, muito importante para mim. Foi a primeira vez na minha vida que eu senti uma grande melhora de verdade, uma melhora de verdade, sabe? Não é aquela melhora temporária, é uma melhora que eu senti que algumas dessas depressões, ansiedades se acalmaram. É que são passos, né, que você vai dando em direção a encontrar esses métodos que, na verdade, de fato, eles são transpessoais, eles passam por camadas diferentes mentais do inconsciente coletivo, e aí se transformam em métodos que funcionam, mas aí também você encontra com o seu próprio método, né? Eu acho que isso aí foi você encontrando com essa alma, que talvez os junguianos iriam descrever isso como a alma, né? Que é aquele conjunto, talvez, de memórias ou de vidas ou de carga emocional que vive, que dá vida e que origina a vida, né? A alma, ela é uma coisa bem interessante assim, de se pensar. A gente não precisa entrar muito nesse não, manda bala, que eu tô adorando, tem tudo a ver. Mas eu acho interessante essa questão, quando a gente vai estudar um pouco o universo junguiano, de entender não a diferença, mas o que é alma, o que é espírito, né? O espírito sendo mais aquela parte masculina que vivifica a matéria como sendo o vessel, que é o copo, o corpo, a terra, né, como se fosse aquela penetração do espírito cósmico vivificando a terra. Eu, como artista, daria isso várias formas, mas eu acho que o sol penetrando a terra, criando a vida, gerando e fazendo aquela transformação, uma coisa mais física, química, cósmica, espírito, e alma. Eu já descreveria esse conjunto de arquétipos de forças energéticas que estão ali vivendo dentro de nós, prontas para tomarem parte no play, no grande espetáculo, digamos assim, da nossa vida. E muitas vezes essa alma, ela é totalmente inconsciente, ela simplesmente está agindo, e alguns dizem que é uma alma feminina, é a ânima, né? E ela pode ser extremamente destrutiva quando ela é inconsciente. Mas é interessante entender que essa alma, ela está se tornando mais consciente quando você pratica observá-la e ouvi-la. Não é interessante isso? Então ela está te dando o quê? Como se fosse o material do artista, que é a matéria para ser transformada. Sim. É o milho da pipoca duro, que a gente falou do outro negócio. Você tem que passar por aquele processo de observação, que é o elemento é a vela, é o fogo, que você concentra para aquilo ali, transformar em pipoca, para você poder dividir com o outro. Sim. Para mim, é bacana que você está falando, porque a gente falou um pouco dessa questão, né, da energia do masculino e feminino. Para mim, é um processo parecido na música,
Porque eu sempre costumo dizer assim, que o meu trabalho como compositor hoje em dia, e também como improvisador, tá? Não como performance é um pouco diferente, mas quando eu toco no Sound Healing aqui na Califórnia, que eu tô improvisando lá no Planet Home que você viu, que foi o evento que eu toquei, fiquei improvisando com o nosso amigo Kenneth, né? Quando o meu trabalho de compositor, eu sempre costumo dizer que parece que pra mim a música já está pronta em algum lugar. O meu trabalho é apenas trazer isso para essa dimensão, né? Sempre dizem, né, os famosos escultores, que a escultura já está dentro da peça de mármore. Você está apenas tirando os cantos, né, para achar aquela escultura que já está lá dentro. É assim que eu vejo a música para mim também. É como se você tivesse nesse lugar, extra dimensão, nessa outra dimensão, essas músicas, essas energias já estão ali. E a gente vai trazendo, né? Por isso que a Silvia, nossa professora, falava muito que eu sou um parteiro musical. Eu adorava essa coisa que a Silvia falava, né? Uhum. E pra mim, só amarrando com essa questão da energia masculina e feminina, eu sinto muito que tem esse processo, parece que essa energia criativa, forte, linda, cheia de energia, está ali. Né? Aquele suco que já tá nesse outro universo e que você falou, e pode ser até caótico, desorganizado, destrutivo, né? Que é aquela coisa do feminino que às vezes quando tá desorganizado, que daí a gente une essa questão das duas energias, o masculino e o feminino. Esse é o masculino, que traz a claridade. Isso, o masculino traz a clareza, o masculino traz o foco, né? O discernimento de composição, porque composição em si é você pegar uma coisa e combinar a outra. E isso pode ser feito, eu vou fazer de uma forma, você vai fazer de outra, e aquilo para mim vai representar uma coisa na minha comunicação e para você outra. Exato. Então isso aqui é muito bonito, porque a gente pode usar os dois mesmos elementos, 3 na verdade, e a gente recombinar eles de formas que falam múltiplas coisas, né? Que é a composição. Sim, sim. Composição. Então, você ter o material é as suas emoções que você está falando aí, que você vem de encontro com, que você está falando uma coisa muito cósmica fora, mas e se eu trouxesse isso para dentro? Que é um lugar também onde dentro de você, no seu aparelho, sutil de corpo, de entendimento do que está acontecendo dentro desse universo corpóreo, a sua memória corpórea, como se a alma vivesse dentro do teu corpo. Sim. E ela tivesse o acesso a todos esses lugares. E daí, lógico, você vai conectar com essa parte cósmica que é transpessoal. Sim. Né? Como se fosse, de repente, o que eu vejo na minha visão de cura, é essa reconexão com esse universo isolado com o cosmos. E a forma que a gente faz isso é exatamente reconectando com essa matéria bruta, transformando essa matéria, porque a gente faz essa conexão do feminino e masculino para poder transformar essa matéria bruta, corpórica, emocional, memória, em alguma coisa que faz a gente sentir o pertencimento nesse cosmos. É uma organização que acontece, né? Que bonito. Não é? Sim, E é a forma que nem você falou, acho que na sua própria entrevista, né? Que eu acho que todo o processo criativo, talvez os mais, assim, porque também na música você experiencia muito isso, assim, que às vezes é muito cerebral e pouco coração, ou às vezes muito coração, pouco cerebral. Eu gosto de pensar muito o cérebro e o coração nessa metáfora como o masculino e o feminino, né? O cérebro sendo a energia masculina e a energia feminina. Mas você fala o coração feminino, você falou na sua entrevista que todo processo criativo tem que ter as duas energias. Qualquer processo de criação, não só a criação da vida é assim, né? E é muito bonita essa metáfora, né, da vida. Você com a Lumi agora, que eu adoro. Ai, sou fã demais. Explica quem é a Lumi. A Lumi é tua filha linda, que eu adoro, sou fã demais. Eu tô ouvindo ela chorar e eu tenho vontade de abraçar ela. Mas eu acho que tem esse processo realmente mesmo, né? Bacana que você com mãe, né, agora, quantos anos? A Lumi tá já fez já? 1 ano. 1 ano. Você sente isso também? Agora, eu
passando mas aí a entrevista não é comigo, mas... Mas estamos nesse papo aí que eu tô adorando, porque tem essa coisa da criação também. Você criou um ser novo. Eu né? criei um ser novo. Que de e certa... eu tenho que criar, e ela me criou também. Isso que eu ia falar, que é a mesma coisa com a música. A música também tá me criando quando eu crio uma música. Pra mim, cada música é um filho, né? Lógico, eu tô fazendo dentro de mim o processo, a minha energia masculina e a minha energia feminina, que eu crio essa coisa que eu chamo de música, né? Um track. E essa música vem me criando. Toda vez que eu ouço essa música, ela tá me criando também. E de certa forma, ela é um resultado, né, dos meus processos, que tô dividindo com o mundo. Isso hoje em dia também. Eu acho muito bonito esse processo de dividir. Eu acho que tem algo muito, muito bonito e que traz um certo tipo de cura quando você mostra isso pro mundo, sabe? O Simba, quando é apresentado, aquele ritual do Simba no Bebê Rei Leão, eu sinto muito isso quando eu divido uma música com o mundo. Olha, aqui está um pedaço de mim, do meu processo interno e também do inconsciente coletivo, e isso aqui está para vocês, e isso me traz a minha cura, e espero que vocês possam absorver isso de uma forma que cure em vocês, né? De certa forma, você acha que a Lumi também não vai trazer esse tipo de coisa também para as pessoas? Né? Eu acho que tudo, na verdade, tudo que a gente está criando nesse universo físico é um resultado do universo, primeiro, mental, cósmico, né? De algumas situações que acontecem antes de vir a ser, digamos assim. A Lumi foi uma criação extremamente consciente, mas a gente pode falar um pouco sobre isso no próxima entrevista. Mas assim, porque eu quero bem focar na sua matéria agora e dar um pouco mais de perspectiva para as pessoas que estão nos ouvindo, para entender a criação de uma maneira mais geral e o quanto é importante esse produto da criação ser um produto consciente, porque antes de ser a criação para fora, ela é então inconsciente. E muitas vezes você vê descargas energéticas tomando formas inconscientes e tomando formas violentas, né? Sim. Porque elas acabam sendo exprimidas, né? Quando as pessoas falam expressing arte, expressão artística, eu acho que a gente, na verdade, está tomando uma nova consciência sobre isso, porque não é só exprimir, ou eu acho hoje em dia, a gente não precisa somente colocar para fora, mas como a gente pode colocar para fora de uma maneira que é transformadora e gera novas coisas que são regenerativas. Bonito. A arte da época do tempo passado, assim, que eu vou te dizer, de uns 40 anos, anos 60, o próprio rock and roll, né? Essa música de expressão de muitas emoções reprimidas, de uma sociedade muito reprimida, que tinha que seguir certas regras e tomar certos rumos, que desembocou ali nos anos 60, 70, com uma onda de liberação dessas emoções. Eu acho que ela foi muito positiva, mas você viu muitas coisas ali também, a gente viu pessoas partindo muito jovem, né? Pessoas realmente extrapolando certas leis naturais que não promoviam equilíbrio. Sim. Mas foi necessário, de repente, acontecer aquilo, porque aquilo era uma inconsciente. Hoje a gente está partindo para um lugar que é alinhando essa arte... Oi, Lumi. Vamos continuar. Então, da história do rock and roll, essas artes expressivas, também você vê nas artes plásticas, né? Pollock, né? Vários expressionismo, né? Expressando aquelas emoções reprimidas. E aquilo tendo um ripple effect, que é aquela onda magnética social, onde as pessoas também que se sentiam reprimidas ali se sentiam no lugar de expressar. Isso, de uma certa forma, é bom no decorrer do tempo da gente ver como acontece, e muitos desses artistas acabaram no suicídio, né? O Andy Warhol, por exemplo, encontrou várias coisas interessantes ali, mas teve uma doença degenerativa, e eu acredito que a arte dele também incluía algumas coisas ali que era bem representativa da doença dele, que eu vendo a exposição dele no MoMA recentemente, eu comecei a perceber, ele conseguiu ver o thread de criação
do mundo que a gente estava de produção em massa, mas ao mesmo tempo ele também foi degradando junto a parte divina da criação. Eu penso que foi um pouco degradada ali, a parte divina, da centelha divina que nós todos carregamos, foi um pouco degradada naquele sistema. Sim. Foi um sistema rebelde, um sistema que realmente estava vomitando, né? Toda aquela imposição. Então essa é uma arte de expressão cerebral, mas também de expressão visceral, que eu acredito que hoje, com o healing, artes que a gente faz, eu acredito que com sound healing, entendendo como colocar essa matéria toda e transformar essa matéria bruta em alguma coisa que promove regeneração. Então eu vejo essa união do feminino e masculino sendo um momento que a gente está passando agora na criação, que eu vou te fazer uma pergunta sobre isso. Como que você vê essa sua parte feminina dentro da sua composição? Vamos ficar por aí, depois eu vou fazer a outra pergunta. Não, é bacana esse papo que você está falando, porque realmente tem algo novo no pedaço, vamos dizer assim, né? Lá no Planet Home, que foi o evento que eu toquei, a Cassia participou, foi aqui, lá em São Francisco. Foi um evento sobre mudanças climáticas, enfim, não é tanto o foco da resposta aqui, mas a gente tocou, eu e um colega em comum nosso, a gente tocou música improvisada, né, por bastante tempo, mas a gente chama de Sound Healing, o que eu ainda tenho um pouquinho de pé atrás com esse nome, eu não sei se eu gosto muito do nome Sound Healing ainda, estou digerindo, mas tocamos a música, né, uma música talvez mais consciente, uma música mais... menos focada no ego, né, na expressão, né, e uma coisa talvez um pouco mais meditativa, ambient music, uma música ambiente, talvez um pouco mais, mas assim, o ponto não é nem o gênero, o ponto é assim, o que eu senti, Cassia, e que pra mim foi o melhor feedback de todos ali, é como as pessoas estavam, agora talvez encaixe a palavra sede daquilo, porque eu fui, assim, pra mim eu tava fazendo o que eu sempre faço, né, nos nossos encontros que a gente tem mensalmente, aquela brincadeira, a gente tá acostumado, mas o público do Planet Home, do evento, parecia uma coisa assim que era um imã. Eles estavam naquela conversa ali nas mesas dele, e as cabeças eles viravam pra música, parecia que tava... atraindo, né, e precisava, então... Falando com aquela emoção, falando, né? Com aquilo, é uma coisa muito bonita, sabe, foi muito legal isso, e todos os eventos que eu venho tocando, eu sinto que realmente, afirmando um pouco, menos respondendo o que você tá falando, eu tô afirmando tudo que você tá falando, que realmente tem um espaço, né, parece ter uma curiosidade nova para esse novo tipo de música e arte no geral, né, que é essa arte consciente, né. O processo, assim, o meu feminino, eu vou tentar te contar um pouco como que foi pra mim essa relação com o feminino, e vou te dizer como eu utilizo. Eu sou um cara que nasci em contato com essa energia feminina e talvez por ter nascido no Brasil e por situações particulares também, eu criei uma coisa muito negativa com o masculino também na cena. Eu via o masculino como uma coisa muito errada, essa coisa destrutiva, essa coisa da raiva. Então, pra mim, o processo não só com o feminino, eu vou ter que te dar essa resposta como a integração das duas energias. Porque eu cresci uma pessoa muito feminina, mesmo sendo homem. Isso não tem nada a ver com sexualidade, tá, gente? A gente tá falando de energias, tá? Então, acho que todos nós temos... Me descreve isso um pouquinho para as pessoas entenderem qual que seria essa energia feminina. Pra mim, eu vejo será que tenho medo de ficar um pouco confuso, mas eu vejo assim, a energia feminina, que existe o que a gente tenta chamar de um positivo e um negativo, isso não sendo julgamento de valor, porque eu acho que os dois têm espaço, o yin e yang, tem o yin e o yang da energia masculina, tem as duas polaridades, eu não gosto de falar positivo e negativo porque tem um julgamento de valor. Então eu cresci muito nessa coisa do feminino, tá? Com os dois, yin e yang. Cresci um homem muito feminino, um homem muito sensível, muito criativo, muito acolhedor, muito aberto. Pra mim, são essas características. E que trouxeram também uma falta de chão, uma falta de organização.
porque eu tinha uma relação tão ruim com o masculino, porque eu enxergava o masculino como uma coisa ruim, que eu neguei o masculino na minha vida por muito tempo. E no Brasil a gente tem... ainda é pior, né, no Brasil, porque é um país muito machista ainda. Você cresce como homem hétero, que foi o meu caso, com aquela pressão de sair, pegação, transar no carnaval. Eu não conseguia fazer parte disso, não dava. E eu sentia que tinha algo errado. Deve ser que eu não gosto disso. Como assim eu não gosto de pegar as 15 meninas no carnaval? Não consigo, mas de jeito nenhum, né? Mas também não quero me vangloriar. Tiveram dias que eu tive vontade sim de me expressar mais sexualmente e não consegui. Porque também me colocava na posição do homem bonzinho, do cara legal. Então, pra mim, o processo, pra responder a sua pergunta, foi como eu cresci muito feminino, está sendo ainda um processo de conseguir integrar as duas energias. Agora o processo pra mim hoje em dia é muito mais masculino, pra ser sincero, mas o masculino mais... Agora eu quero tentar usar essa palavra pra ficar claro, mas o masculino mais positivo, que é a organização, que é o foco, que é a assertividade. Porque o que acontecia na minha música, só pra você saber, eu tinha muita ideia. Eu era um cara que tinha muita ideia, muita ideia. E gravava e colocava, mas era até de certa forma caótico. Sim, e quando eu mudo para os Estados Unidos... Pode ser feminino, né? Exatamente. Quando ele não tá balanceado. E quando eu mudo para os Estados Unidos, o que acontece? Eu começo a entrar em contato com o meu masculino positivo, né? Com esse masculino, de novo, com a ação, o foco. Eu começo a entender isso e conseguir organizar mais as minhas ideias de uma forma mais legal, mais, né? E hoje em dia tem a união dos dois, né? Tenho feminino, eu sou um homem, mas tenho muito feminino dentro de mim, que é esse acesso a essas energias, mas hoje em dia com a organização e assertividade do masculino. Muito bom. Então você acredita que parte da prática de cura hoje em dia também tem a ver com uma restauração do entendimento da energia masculina, não só do sagrado feminino, né? Porque o sagrado feminino é um tema que a gente está trazendo o tempo todo, as mulheres vêm com muita força, né, nesse momento que é tão necessário. E que bom, mas super existe necessário. também esse outro lado, né? Que é da restauração dos aspectos masculinos de uma maneira sagrada. O sagrado masculino. De uma maneira equilibrada, de uma maneira que suporta toda a criação feminino e a centelha divina da criação, digamos assim, ativa, vir a completude, né, para a criação e como se fazer isso, né, parte. Então vamos trazer uma última pergunta para você, que para alinhavar essas questões aí, que você acha que o xamã, porque vamos falar essa ideia de xamã, eu te questionei isso, né, falar do xamã hoje em dia, a história de apropriação cultural, né, tem tantas histórias atrás, e a gente está num período evolutivo, na minha opinião, que sim, é legal eu falar apropriação cultural, acho que é muito importante entender processos de colonização, processos de desrespeito com culturas alheias, de supressão de culturas, tudo isso. Mas eu acho muito importante também a gente entender da onde a gente vem e que não tem retorno, né? Então a gente vem de um ambiente super colonizado, miscigenado, que é o Brasil, onde a gente tem todas as culturas, e a gente tem também o xamanismo sendo diluído, porque você vê o xamanismo também, os próprios curandeiros e curandeiras vendo um momento na história que a gente está vivendo para trazer a cura para o mundo. Então tem muitas coisas sendo abertas, reveladas, né? Toda uma onda de cura através das plantas medicinais, né, da floresta, também de outros métodos. Eu também leio sobre essa questão do xamanismo, dos artistas, né, como o artista ele é responsável por trazer novas metáforas por coisas que são vividas pelas pessoas e que não têm nome. Então a gente traz essas metáforas de diferentes formas, sendo objetos, sendo sons, sendo dança. Como que você vê isso, essa cura através da arte, através da sua música, e
isso sendo um prosseguimento do processo de um xamã, como que o xamã se encaixa no artista e vice-versa. Lindo. Concordo, sim, da questão da apropriação cultural. Temos, sim, são assuntos pertinentes que temos que conversar. E também entendo que temos que entender o nosso momento na história. Acho bacana que você falou isso. Foucault, que é uma pessoa onde eu fiz meu mestrado em Foucault, mais ou menos Foucault, apropriação cultural, Foucault e na música, mais ou menos assim, né? Mas ele também, ele explicava uma questão também de, é importante a gente separar, às vezes, né? Por isso que essa questão das apropriações culturais, as pessoas estão tomando as vozes, né? Entendendo o seu lugar, a sua cultura. Eu acho muito importante porque eu acho que isso cria muita força e a gente se separa, tanto acho que também no processo como na nossa própria encarnação. A gente se separa para depois se unir. Então eu vejo importante isso, que a gente coloque assim os nomes, os pingos nos is, né? Mas também eu gosto muito de ver que a partir do momento que a gente está apropriado não é a palavra certa, a gente está empoderado da nossa história, do nosso passado cultural, a gente consegue sim haver talvez uma união, não uma fusão, mas uma união, né, onde a gente caminha de mão dada, né. E o xamanismo, para responder um pouco a tua pergunta, eu sou sim iniciado em xamanismo norte-americano, aqui fiz 6, 7 anos de experiências aqui com isso, tá. Então, mas o xamã urbano do podcast aqui em si realmente, não tenho vergonha de dizer isso, é apenas um nome. Mas pra mim o xamã, que é aquilo que a gente conversou, ele é não só o artista, mas ele pra mim ainda mais, ele é o porta-voz, Kessia. Eu achei essa talvez a melhor forma de definir. O xamã, ele é o porta-voz entre as realidades. Ele, o xamã, a xamã, são as pessoas que têm, sim, talvez o véu, né, das realidades um pouquinho mais fino e a gente consegue sentir algumas coisas. Daí, com certeza, muitas dessas pessoas viram artistas, trazendo essas metáforas, né? Se tudo isso que não tem voz, não tem nome, não tem símbolos, né? Como que a gente vai trazer uma energia nova para a Terra? É algo que nunca foi pensado, né? E o artista tem essa conexão com essa extra-realidade. Mas também acredito que tem muito xamã, que nem eu te falei, já conheci pessoas que eu acho que são iluminadas, mas estavam plantando alface no meio de Brasil, no meio do cerrado brasileiro. Mas também tem esse chamado, então não é só o artista, mas é aquela pessoa que tem esse véu entre os mundos um pouquinho mais fino e tem esse acesso e se sente na responsabilidade de ser esse porta-voz, através de sabedoria. Muito dessas pessoas, principalmente num ambiente mais simples e mais humilde, são contadores de história. Eles são os contadores de causos, sabe? Aquelas comunidades brasileiras que meio que se voltam ao redor daqueles causos, contador de história. Fala com o Toinho, não sei o que, ele vai saber, né? Às vezes viram curandeiros, né? Então, pra mim, o papel do xamã, hoje em dia, é do porta-voz. O xamã, a xamã, é aquela pessoa que consegue sentir esse chamado e consegue sentir esse mundo com mais facilidade, esse mundo extrasensorial, extramaterial. Né? O mundo das formações, de repente, do que está sendo formado, do antes de ser. Sim. Né? Aquela pessoa que consegue ver na linha de antes de vir a ser, ali tem um arquétipo, uma força, uma similaridade que de repente é decodificado pela percepção extrasensorial, que eu vou te dizer assim, verdadeiramente, tem um sistema de Deira dentro de cada um de nós, e já vi sobre um autor, na verdade, falou sobre isso, que é o Yuval, do livro Homo Deus e Sapiens. Yuval Harari. Tem que até ver o sobrenome dele, desculpa se eu falei errado, mas meu autor favorito, ele fala sobre a intuição de uma maneira muito interessante, que a intuição e as emoções é basicamente um sistema de Deira. O que é Deira? Eu não tô entendendo. Data. De data, de dados.
dados e informação, que está dentro de cada um de nós, dentro do DNA, e cada vez que a gente consegue, na minha opinião, silenciar e trazer o nosso corpo para um espaço de observação interna, a gente acessa mais e mais esses padrões, onde quando a gente olha para o universo exterior, a gente começa a entender os movimentos. Sim. Então, geralmente, na minha visão, o xamã, ele tem esse contrato introspectivo inicial, ou posteriormente, que é esse universo de observação interior e observação exterior dos padrões Sim. que acontecem na natureza, por exemplo, como as estações, quando uma planta vai se desenvolver, por que uma folha funciona para certas curas corporais, né? Ele tem essa percepção que é no universo do budismo, da observação interna, isso iria ser as causas e condições do Dharma, né? Só que o xamã, ele comunica, ele não só fica para si, né? Ele tem um papel e uma função social que é de auxiliar as outras pessoas a entenderem certas coisas que você mesmo citou, que o véu é mais denso, que elas não conseguem ainda encontrar com esse universo interior da mesma maneira, e elas têm funções diferentes, de repente sociais, que se todo mundo tivesse o véu tão fino, será que a gente ia conseguir andar com os sistemas que a gente precisa de andar? Tem pessoas que precisam sair e fazer a sua caça diária e fazer programações diárias que são bem diferentes dessa. Ou será que todo mundo no fundo tem um potencial de ser um supra-humano, e a gente ainda está caminhando para isso? E pode ser que num futuro todos nós caminhemos para formas muito diferentes de ser. Se cada pessoa entendesse esse universo do vir a ser, do Dharma, né, da formação inicial das coisas. Eu acredito que a consciência é isso, na verdade. A gente tem uns xamãs que apresentam esse grau de consciência, mas a gente tem também a evolução da nossa espécie, que, porventura, eu acredito muito que nós temos muito ainda a amadurecer, e que novas formas estão para eclodir, que essas formas vêm da conscientização desses universos, do vir a ser, da nossa resposta ao que acontece nesse momento e ao nosso próximo passo, desse domínio interior. Sim. E das nossas respostas no mundo conscientes, né? Então, eu espero que a arte seja um veículo para isso. Eu acredito muito nessa ferramenta. E eu digo a você que o seu trabalho na música, ele tem muito a nos dar, né? Assim como você está compartilhando agora, desse seu ouvir com você mesmo, da sua compaixão, do seu universo interior, do seu entendimento dessas figuras, dessa alma sua, de onde você vem. É muito útil, né? Para informar as pessoas que ouvem que é uma possibilidade de ser, e pode tomar muitas outras formas, né? Então eu lhe agradeço, Jean, por compartilhar esse seu universo. Eu espero que você tenha sucesso nessa comunicação de uma maneira regenerativa, mais uma vez dizendo, né, para você e para as outras pessoas que você toca, né, que esse seu potencial masculino cada vez venha para você de uma forma mais clara, mais abrangente, no sentido de o que eu quero comunicar, como estou comunicando, como isso está chegando e qual é a resposta que eu estou tendo disso, e que isso seja gentil para você, né? Porque toda vez que a gente comunica universos interiores também, a gente corre um certo risco de ser machucado, né? Porque tem uma exposição ali. Então, eu espero que seu guerreiro sempre esteja ali na proteção desses seus universos mais sensíveis, tá? Porque o mundo é complexo, tem muitas coisas, e que você possa proteger esse lugar seu de criação
da não exploração dessa criação de uma maneira antiga, como do masculino explorando o feminino, vendendo, né, digamos assim, esse espaço interno de uma maneira que o sistema do mundo hoje está fomentado, tá? Que eu tenho a dizer isso para as pessoas, que a gente tem que realmente respeitar esse universo, proteger e trazer ele de uma maneira diferente para que possa haver cura. Sim. Eu agradeço seu compartilhamento. Eu agradeço você. É muito bom ter alguém como você fazendo esse trabalho também, não só o seu trabalho, mas aqui comigo. Trazendo. Nunca gostei de chamar isso de entrevista, isso aqui é um bate-papo. Apenas mudamos a âncora do bate-papo. Hoje a âncora foi você, mas é um bate-papo, não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre xamã, não é sobre música. São papos que eu quero que as pessoas tenham acesso e por sorte consigam ter alguma semente plantada dentro delas, ou consigo achar alguma respostinha, dar alguma cutucadinha ali dentro delas. É esse o papel do podcast Xamã Urbano, trazer isso para as pessoas e que seja um afago para as pessoas também que estão sofrendo, que estão buscando alguma coisa nova dentro delas ou no mundo, que elas encontrem pelo menos um lugar aqui para poder começar essa jornada com um pouquinho mais de força e identificação, que falamos no começo. Maravilhoso, e a conversa é sempre bem-vinda, né? A conversa é maravilhosa, porque a gente encontra um terceiro ponto de vista, muitas vezes, que é desconhecido, então traz mais consciência para o nosso próprio processo. Sim. Obrigada por me permitir e por me convidar para fazer esse papo com você. Eu espero que tenha sido tão legal para você quanto foi para mim. Sem dúvida. Tá sendo uma delícia. Todo esse processo do podcast Xamã Urbano é sempre gostoso. Todo dia é sempre cheio de sincronicidade, gostoso. É apenas um reforço de que isso tá sendo um trabalho bacana, importante. E todo dia é sempre um dia muito cheio de luz e eu adoro. Então, beleza. Olha, agora eu vou voltar para minha vida, função de mãe. Eu quero continuar aqui com vocês, de repente, com outras conversas. A gente tem muito para conversar. E eu deixo um abração aí para todo mundo no Brasil que está ouvindo a gente. Me coloco disponível para qualquer dúvida via e-mail, que você pode compartilhar, que é sfelix@artecura.art. Se vocês tiverem dúvida, quiserem saber um pouco mais sobre o meu trabalho, ou também ter um suporte na sua jornada, na sua caminhada, é isso que eu faço. Eu gosto realmente de dar suporte às pessoas, eu tenho ferramentas que podem ser úteis. Assim seja. Quer se tudo der certo, que agora esse aqui por incrível que pareça, esse aqui vai ser o primeiro episódio, mas é o último que está sendo gravado. Agora eu vou fazer os próximos 5, 6 meses de lançamento desses podcasts. E se tudo der certo, a Kessia vai ser uma parceira aí recorrente. Talvez não em todos os podcasts, mas quando a vida dela permitir, entrevistar outras pessoas comigo e trazer mais. Porque ela adiciona muito, muito mesmo ao podcast. Eu adoro conversar com ela e adoro a presença dela. É muito importante, acho que, para esse trabalho que a gente está fazendo. E muito obrigado a todos que estão ouvindo. Esse aqui é o final do primeiro episódio do Xamã Urbano. Vai ser lançado agora. Agora começo a lançar, consegui gravar todos os episódios. E espero que vocês gostem e se sintam de novo com esse afago e inspirados para essa jornada linda e louca que é a nossa vida. Um beijo a todos. Legal demais. Mandem perguntinhas aí, gente, porque se vocês quiserem mais episódios comigo, mandam perguntas, porque a gente pode fazer um episódio inteiro baseado na questão, né? Então, adoraria. Sim, vamos fazer pergunta. O podcast não, o Instagram do podcast é o Xamã Urbano, né? E então também podemos falar por lá. Eu estou tomando conta do Instagram por hora, então também é uma forma de falar diretamente comigo, com perguntas e temas, sugestões, e é isso aí. Um beijo a todos. Muito obrigado.